Bom dia, bem-vindos ao VestCast, uma das empresas do grupo Vest Invest. Hoje, um dos sócios mais representativos da nossa operação, o senhor Fernando Elias. Ele vai se apresentar agora, mas já quero adiantar: esse cara, ele consegue prestar uma assessoria de altíssima qualidade, vai explicar para a gente como é que ele faz essas transações sensacionais para ajudar no planejamento financeiro familiar e empresarial. E o mais importante, além da trajetória fantástica dele nas instituições que ele passou, explica um negócio aí, Fernando. Como é que é ser pai da Isa? Opa, bom dia. Obrigado pela apresentação. É uma coisa que eu costumo falar sempre para os clientes não existe uma receita de bolo, e sim uma estratégia adequada para o perfil de cada um, né? Então, esse é o meu lema. Então, muito bom. Obrigado aí pela apresentação. Respondeu, como é que é ser pai da Isa? A Isa é fantástica, cara. A menina super carinhosa, super dengosa, super família. É só alegrias, cara. É isso que motiva, isso que nos dá força de vir trabalhar todos os dias, de sair, pegar a estrada, vir para São Paulo e saber que vou chegar em casa e vou ter ela ali que vai vir correndo para eu pegar ela no colo. Isso não tem preço. Legal. E esse trânsito interior São Paulo, muita gente faz. Você faz isso há muitos anos Eu já. faço isso há 12 anos já. E de boa. De boa, de boa. Eu tenho qualidade de vida morando no interior, pelo menos para minha esposa e minha filha, e aos finais de semana eu consigo usufruir. Tô numa cidade do lado da Serra do Japi, então é um lugar super gostoso que eu consigo ir passear com a família, tenho muitas opções de lazer, com um trânsito menos estressado do que São Paulo, né? Então Bem mais tranquilo. bem mais tranquilo que São Paulo. Bom demais. Conta pra gente, cara, quem que é você? Pai da Isa, viaja todo dia, mais o quê? Como que você começou, onde você estudou, onde você nasceu? Eu sou do Paraná, sou de Maringá, tô com 42 anos, morei em Maringá até os 12 anos de idade. Com 12 anos eu fui morar em Vitória, no Espírito Santo. Pô, foi muito bom, aquela coisa de criança e querer morar na praia. Eu morava praticamente em frente à praia, foi muito gostoso ali esse período que eu morei em Vitória. Ali eu fiz faculdade, passei na Federal do Espírito Santo, então comecei a estudar na Federal do Espírito Santo, no curso de administração de empresas. E aí com 19 anos meu pai foi transferido para São Paulo e não consegui ficar cursando a faculdade em Vitória nesse período e vim para São Paulo junto com eles. Minha mãe, ela nunca dirigiu. E minha mãe, ela tem diabetes. E meu pai, quando ele veio para São Paulo, ele ia ficar a semana inteira fora de casa. Ele ia ficar visitando as lojas da empresa que ele trabalhava e ou viajava no sábado, no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã e chegava na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Dependia muito de questão de voo. E meu irmão, ele já tinha se mudado, voltado para Maringá, para fazer a faculdade na Universidade Estadual de Maringá, que ele cursou engenharia. E meu pai precisava de alguém em casa que pudesse dirigir. Então esse papel ficou para mim de estar em casa dando apoio para a família. Legal, bacana. Só você e seu irmão? Eu tenho uma irmã também, tenho uma a mais nova, a caçula, Qual que é o nome dela? nutricionista, a Vivian. A Vivian, seu irmão? Mora com eles ainda, e meu irmão Alberto. Legal. O Meu pai e a irmão mãe? mora em Goiânia. Goiânia? Mora em Goiânia. Diferente. Mora em Você Goiânia. tá convidado, hein? Legal. Convidado, vai vir aqui falar com a gente, um cara que também, assim como nós, assumimos um risco muito grande de sair do Mundo de CLT. CLT e ir para o mundo de empreendedor, né. Ele vai estar aqui semana que vem, se não me engano. Conversar com ele. Semana Uma que vem ele vai história estar muito aí. legal, assim, pô, foi para outro estado, empreendeu, foi para o ramo imobiliário, que é um negócio que a gente vai falar bastante hoje. Exato. Você vende imóvel, Beto, nós vendemos dinheiro para comprar imóvel, então vamos falar. E essas histórias é o motivo da gente ter esse conteúdo, o motivo da gente ter montado a Vestic Educacional, o Vestic Cash, é trazer a realidade. Fernando, o Beto, o Gui, o Marcos, as pessoas que já vieram aqui, pô, como é que eu assumi risco, como é que eu fui empreender, e eu vou passar dificuldade, eu vou passar por problemas, eu saí da piscininha quente ali, que é o CLTzão dos bancos que a gente passou, e não é fácil, cara, não é fácil, assim, só que ao mesmo tempo é a saída. A gente vem puxando uma linha com os convidados que é assim, pô, estamos no Brasil. O Brasil é um país arcaico do ponto de vista trabalhista. O brasileiro ele não é ensinado a empreender. Não é. Ele não é educado a investir. Exato. Você vai contar para a gente algumas operações que você faz, que são até óbvias para quando você tem acesso a você, Fernando.
Mas por que o brasileiro não aprendeu isso na escola? É continha de matemática aqui. Então a gente quer puxar, Fernandão, você, o Beto, ou seja, pessoas de sucesso, pessoas empreendedoras, pessoas que fazem diferente do que a gente aprendeu na escola, entendeu? Para motivar as pessoas. E não somente a escola, né, dentro da própria família, né, a gente que tem uma certa então estamos aí na faixa dos 40, vocês são mais novos, mas a gente cresceu ali, com os pais falando: "Ó, você vai pegar, vai fazer uma faculdade, vai estudar para conseguir um bom emprego, e Formato nunca padrão, né? para empreender". Então isso f e hã? Concurso. É um concurso? Concurso público, exatamente. Meu pai estudou para concurso público quando a gente morava em Vitória. Então isso foi uma coisa que foi meio que enraizada na nossa cultura, de você pegar, fazer a faculdade e arrumar um bom emprego e ficar naquele bom emprego. Eu, por exemplo, fiquei 17 anos no mesmo banco, tendo oportunidades de ir para outros bancos, fazer outros negócios. Por que que eu nunca mudei? Porque eu tinha aquela Aquele padrão, cultura, né? aquele padrão de me manter dentro da empresa e crescer dentro da empresa. Me arrependo? Não, não me arrependo. Poderia ter feito diferente? Poderia. Eu acho que é até legal, Fez, até pela envergadura profissional que você tem, você contar pro pessoal como que foi tua trajetória profissional, para chegar ao ponto até de você dizer o porquê que você decidiu sair desse modelo que você tinha uma carreira brilhante e tomar o risco de empreender hoje com a Vertic, num modelo totalmente desprendido, Legal. onde você não tem, no começo do mês, tem nenhuma garantia. A gente vai construir ao longo do mês o que a gente quer para o próximo período. Aquele friozinho na barriga, né, cara? Eu acho que é legal contar, porque muita gente hoje tá nessa. A gente conversa bastante no dia a dia para entrevistas com parceiros, com clientes, a gente percebe que tem muito profissional bom hoje no mercado e tá desconfortável na posição atual, mas tem muito. A insegurança acaba ultrapassando esse desconforto, ele fica ali durante anos, anos, e quando sai parece que foi um respiro. Não que isso seja o único modelo correto, mas a gente tem percebido bastante essa virada de chave. Uhum. Então acho que você que passou por um caso recente, 2 anos atrás praticamente, 2 anos e meio, por isso na mesa, poxa, saída do banco, passagem que você teve pela empresa anterior à Vert, hoje como sócio da Vert, que traz muita verdade nessa transição. Legal. Eu vou voltar aí um passinho, vou colocar lá desde a minha primeira forma de ganhar dinheiro lá, que foi com 17 anos de idade. Eu morei, como eu falei, morei em Vitória, morava muito próximo da praia, e a gente era inquilino de um casal que eles tinham um filho especial. E esse filho especial, ele jogava basquete, então ele já era mais velho, ele gostava de jogar basquete, jogava basquete toda terça e quinta com um professor de basquete lá da cidade, e eu acabei o conhecendo. E conversando, a minha mãe conversando com a mãe dele, eu junto, ela comentou: "Pô, eu preciso tirar o André mais de casa, preciso botar ele para fazer mais atividade física, porque somente terça e quinta tá ficando pouco". E ali, eu fiquei foi o meu primeiro, como é que eu posso te falar? O meu primeiro Experiência profissional, né? não é nem uma experiência profissional, mas o meu primeiro comprometimento de fazer alguma coisa de forma rotineira todos os dias. Então eu pegava, estudava na parte da manhã, estava no segundo grau do da fa ensino médio, segundo grau. E eu chegava da escola, almoçava em casa, pegava e caminhava uma coisa ali de uns 25 minutos até a casa onde eles moravam, pegava o André e ia pra praia jogar bola com ele. Ele gostava muito de jogar bola, flamenguista roxo, como a maioria Flamenguista a maioria das pessoas em Vitória ali torcem para times do Rio de Janeiro, né. E eu fiz isso por um pouco mais de um ano, de segunda a sexta-feira. Então ali foi a primeira forma que eu arrumei de ganhar um dinheiro, e que era um dinheiro que eu pegava, tinha uma parte que era minha, a outra parte eu pagava, ajudava em casa, sempre ajudei em casa. Saindo dali, eu fui trabalhar na Kibon. Tinha um quiosque da Kibon dentro de um estacionamento de um atacadista lá em Vitória, e lá eu vendia picolé e sorvete. e isso com qual idade? Com 18 anos. 18 anos eu já estava vendendo picolé e sorvete ali. Pô, foi uma forma de me ficar um pouco mais extrovertido. Eu era um menino muito introvertido quando era mais novo, e ter relacionamento com pessoas. Legal. E ali estudando eu pegava e estudava ali entre um atendimento e outro dos clientes,
dentro desse estacionamento, um calor danado, que Vitória é quente, né, e foi ali estudando que eu passei na Federal do Espírito Santo. Então, eh, você se dedicar a alguma coisa, você vai colher frutos, né, então eu sempre falo isso. Eu saí dali, eu consegui depois de 1 ano e meio praticamente dentro desse trabalho na Kibon, fui trabalhar no atacadista como repositor, eu trabalhava como repositor dessa loja, então trabalho braçal, carregava saco de farinha de 25, 50 quilos nas costas, eu acho que é Forte por isso desse que jeito tá fiquei nesse lascado. tamanho, né. E daí nesse meio período, eu passei na Federal, meu pai foi transferido para São Paulo, a gente veio para São Paulo, e quando eu estava em São Paulo, eu conheci uma pessoa no condomínio onde eu morava que trabalhava em banco. E aí conversando com essa pessoa, ele era superintendente de um outro banco que eu nem cheguei a trabalhar, falando com ele, eu falei: "Pô, eu queria uma oportunidade, tô na faculdade e tal, eu queria um estágio". Ele falou: "Ah, tá bom, me manda seu currículo, vamos ver o que que a gente consegue fazer lá". E aí mandei o currículo para ele e, por surpresa, a esposa dele trabalhava era gerente geral do banco que eu trabalhei. E ela viu meu currículo em cima da mesa e falou: "Pô, eu tô precisando de gente para começar a trabalhar lá no banco, preciso de estagiário". E aí, por incrível que pareça, quem me ligou foi ela, foi a esposa do Mário. E foi engraçado, porque eu estava ainda no primeiro semestre da faculdade, e eu não poderia entrar como estagiário ainda do banco, o banco exigia que você estivesse no segundo semestre. E aí eu tive que esperar um tempo, passei esse período, peguei, me comuniquei com ela, e ela me deu a oportunidade para ir lá e fazer um teste para poder trabalhar no banco. Fiz lá uma provinha de português, uma provinha de matemática, fui Sabia ler, escrever e aprovado. entrou. Não era tão simples não, viu, não É era. difícil. Era difícil, muito mais fácil do que é hoje com essa moçada, né, É. enfim. E ali eu comecei minha trajetória dentro do banco, comecei como estagiário em 2003, em outubro de 2003, em junho de 2004 eu fui efetivado por esse banco, onde eu passei por todos os cargos, eu fui desde caixa, assistente de gerente, fui gerente com carteira, gerente de segmento alta renda, gerente de segmento empresas, e em 2000 e final de 2015 eu recebi a oportunidade de assumir a primeira agência como gerente geral dentro desse mesmo banco. Então eu fiquei nesse banco até 2020, tive 3 gestões de agências, 2 em São Paulo, uma em Campinas, que é onde eu morava, e ali eu tive a oportunidade de trabalhar próximo de casa. Saí do banco em 2020, fui para uma outra instituição, atuar como gerente de pessoa jurídica, exclusivamente em plataforma, um banco mais segmento de middle. Fiquei nesse banco bem no início da pandemia, foi até um momento bem delicado, porque eu estava há 17 anos dentro de um banco, com uma carreira super, como é que eu posso te dizer, super sólida, e ali você pedir demissão desse banco, ir para um outro banco, num momento que a gente não viveu até então, não tinha vivido até então, que é uma pandemia em nível global, você pensa: "Caramba, será que eu vou continuar empregado aqui?". Enfim, deu certo, fiquei nesse banco até 2023, tive uma breve passagem por uma securitizadora que me abriu a mente para o mundo financeiro, onde ali eu tive certeza que você tem muita oportunidade de fazer negócios fora do banco. O banco você é uma ótima escola, o varejo, só que você sempre vai ficar limitado aos produtos e serviços daquele banco. Ou seja, você tem um cliente como o Marques, "Ô Marques, eu preciso fazer um financiamento imobiliário aqui de R$ 2 milhões", e você vai subir essa operação no banco, o banco não aprova, você não tem alternativa para ele. Você fala: "Olha Marques, não foi aprovado, procura outro banco". "Pô, mas eu só trabalho com vocês, eu não tenho conta em outro banco, como é que eu vou fazer?". E você ficava de mãos atadas. Desconfortável, né? Você ficava de mãos atadas, você não tinha o que fazer. E depois de muita conversa, cansado desse mundo de ser, como é que eu posso te falar? Onde você era pautado no seu dia a dia, ou seja, você não tinha, livre-arbítrio ali para fazer o melhor para o seu cliente, você era Robotizada. robotizado pelo banco, instruído a ofertar X produto para ele,
e com aquela meta de forma que seja, como é que eu posso te falar isso? Que eu não concordava com algumas coisas de banco. Aí veio a oportunidade da gente se juntar. Eu estou aqui na Vertic hoje, fez aniversário de 1 ano, né? Vim para ser assessor, sou assessor de investimentos e toco ali toda a parte de parcerias do escritório e toco ali tanto as operações de créditos, serviços, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, que a gente não consegue tocar com o escritório. Você esqueceu do motivo principal do convite. Qual foi o motivo principal? Você é assessor, você cuida de uma área É. e sócio, pô. E sócio, exato, sou sócio também do Convidaram para ser escritório. sócio, o restante a gente desenhou depois. Legal, Gui, boa, boa, mandou bem. Veja, E no universo Vertic, a gente se preocupou em fazer, como é que eu posso dizer? Fazer um 360 para o cliente. Então hoje nós temos sim a plataforma de investimento, onde nós temos a exclusividade, óbvio, e vamos continuar, mas nós temos um universo inteiro de atendimento. Isso que você falou é uma dor nossa também. Estava lá no banco, sei lá, ok, e se o meu cliente pedisse um produto de investimento, copo d'água, se eu não tivesse, eu vou deixar de atender. E mesma coisa você, imagina você no segmento empresas, onde as empresas normalmente são assediadas por muitos bancos ao mesmo tempo. Aí a gente sai, monta um hub, se vincula em várias instituições financeiras com propostas diferentes, seja financiamento imobiliário, financiamento de veículo, consórcio, capital de giro, desconto de recebíveis. E se o meu cliente falar, olha, eu quero fazer pelo banco laranja e não pelo verde, ok. A gente vai buscar. Isso é muito importante o cliente entender. Nós não somos funcionários desses bancos, nós somos prestadores de serviço. Às vezes até a gente percebe um cliente falando assim: "Ah, mas espera aí, por que que a taxa ficou igual? Por que que a condição que você está me apresentando ficou igual e você não é funcionário do banco vermelhinho?" Porque para ele, para o banco, é muito melhor ter nós, PJ, como parceiro deles, para vender os produtos deles, do que propriamente o funcionário do banco. Nós não custamos nada para o banco. Então, assim, só para você entender o porquê que a gente fez todo esse hub, eu queria que o Fernandão falasse. Fato concreto. Eu chego lá e sou dono de uma empresa de importação e chego para ele que falo que eu quero financiar a minha importação. Como é que funciona? O que que você vai fazer? Qual que é o próximo passo? Você como banker dessa área de empresas do escritório, como head. eu vou buscar a melhor solução para esse cliente com todos os nossos parceiros. Ou seja, quando ele é cliente do Banco Laranjinha, por exemplo, não estou falando mal de banco aqui, pelo amor de Deus, mas ele fica refém daquele banco. Ele vai seguir as regras e métricas e condições que aquele banco vai ofertar. Quando ele vem para o nosso ecossistema, eu vou buscar a melhor condição para ele no mercado. Ou seja, ele vai receber de 2 ou mais cotações, seja para a operação de importação dele, seja para a operação de financiamento do carro, seja para operação de capital de giro, para operação de antecipação de recebíveis que ele tem lá com o negócio dele, com seguros, enfim, um ecossistema completo que nós temos dentro da Vertic, e eu vou buscar isso de forma gratuita para esse cliente dentro do mercado. Ou seja, ele não é obrigado a ter conta dentro desse banco que a gente tem parceria para fazer uma cotação de operação dessa. Porque como é que funciona hoje para o empresário ou para a pessoa física que tem um relacionamento com o banco X, tem toda a sua vida lá dentro desse banco, tem conta lá há mais de 20 anos, e ele vai buscar esse banco para fazer uma operação? Ele vai ficar refém daquele banco. Ou seja, aquele banco vai te dar uma taxa condição Y, ele não sabe como é que está no mercado, como é que os concorrentes desse banco estão trabalhando. E esse é o meu papel lá dentro do escritório, é trazer essa visão do mercado como um todo para esse cliente, sem a necessidade dele ter conta nesses outros bancos, nesses outros parceiros, e eu vou trazer para ele a melhor condição. Ou seja, ele vai sair de lá sabendo que ele teve a melhor condição para o serviço ou para o produto que ele contratou. Liberdade. A liberdade para prestar o processo de assessoria e conselho. Eu queria que vocês dois falassem de uma operação. Eu fiquei chocado. Vocês são gênios, principalmente você. Um cliente procurou você para dizer que ele estava com problema de herança. Sim. Estava mais velho, tal, filho mais novo, e ele queria já começar a transmitir esse patrimônio. Aí vocês deram essa ideia. Eu queria que vocês contassem isso. Isso, gente, foi brilhante. Sinceramente, eu tenho mais de 10 anos na minha vida em sala de aula falando de planejamento financeiro, nunca tinha ouvido falar. Eles vão contar agora. O legal, antes de contar esse ponto, é só deixar claro que por que para o cliente final, na maioria das vezes o Fernando consegue apresentar uma operação que é mais barata. O cliente fica meio sem entender isso. Pô, mas calma aí, você está fazendo pelo banco que eu tenho conta
que eu sou correntista porque a tua proposta ficou mais barata do que a que o gerente me mandou, sendo que a gente está falando da mesma classe de operação. E o Marques explicou de uma forma bem completa, eu queria só complementar. O ponto é, por que que o banco, quando ele fecha uma operação com a gente, vamos usar um financiamento de crédito imobiliário, por exemplo, ou um financiamento de capital de giro, dois extremos. O banco, quando ele faz uma operação com a Vertic, ele só participa no sucesso, ou seja, impostos, tributos, passivo trabalhista, conta de água, luz, aluguel de uma agência, todo esse custo operacional, que normalmente o banco calcula no spread de uma operação, com a gente não acontece. Por quê? Se a gente consegue efetivar uma operação no sucesso, a gente divide parte do comissionamento, ninguém trabalha de graça, só que o banco ele acaba não assumindo nenhuma responsabilidade do time da Vertic que está tocando a operação. E aí, para o cliente final, fica mais barato simplesmente por isso. Você, empresário, deve saber o tanto de custo hoje que envolve tua linha de produção, teu processo de serviços, para você ter tua margem líquida final. O banco faz a mesma coisa. Até por isso que cada vez mais a gente tem visto os bancos terceirizando boa parte das suas operações com parceiros, que é o que a gente fez hoje, criou um ecossistema financeiro, onde a gente consegue buscar por diversos parceiros, diversos bancos, o mesmo tipo de operação. É o papel do Fernandão filtrar essa operação e trazer para você, cliente, algumas opções para que a decisão seja tomada em conjunto. Bacana. O pessoal ficou curioso. Agora vocês têm que contar. Vamos contar o case. Eu vou contar a oferta e o Fernandão fala como que ele resolveu. Processo seguinte, cliente com mais de 80 anos, não se preocupou ao longo da vida de fazer a transmissão patrimonial dele, e esse é o nosso papel como assessor, como consultor financeiro, sempre falar para o cliente, sim, da alocação, da performance do ativo dele, mas principalmente como que ele vai melhor gerenciar o risco de tudo aquilo que ele construiu. E aí a demanda do meu cliente é o seguinte: Guilherme, tenho 82 anos, meu filho beirando 50 anos, filho único, minha esposa também com idade avançada, não transmiti nada de bem para o meu filho ao longo da vida. Hoje tenho um patrimônio de aproximadamente 20 milhões de reais entre financeiro e imobiliário e uma entrada de aluguel de aproximadamente 250 mil por mês. Como que eu posso fazer para começar a transmitir esses bens para o meu filho, esses recebimentos, de uma forma que me custe o mais barato possível ou nem me custe nada em vida? Uma das alternativas, a gente construiu uma caixa de reserva para o filho desse cliente, onde, pela legalidade tributária, ele pode transferir até R$ 84.600 por ano, colocando imposto de renda como efeito doação sem pagar imposto. E a segunda etapa, entrou o Fernandão com uma solução extremamente inteligente e até um veículo que ele tem usado hoje para diversos tipos de operação, diversos tipos de negócio. Gostaria que você explicasse, Fê, como que a gente atendeu o cliente. Legal. A gente utilizou aí a estratégia do consórcio, tá? O consórcio hoje ele serve para você fazer uma alavancagem financeira, alavancagem patrimonial e fazer uma compra de um bem de forma inteligente, de uma forma planejada. A forma mais barata, o crédito mais barato hoje no Brasil. Então esse cliente ele tem esse valor de R$ 84.000 que ele recebe ali como doação é doação, não? 84.600, R$ exato. 4.600 por ano, de forma legal, isso tudo declarado em imposto de renda. E o que que a gente fez de estratégia? Pegamos esse valor e adquirimos cotas de consórcio. Ou seja, hoje trabalhamos com várias administradoras de consórcio, onde cada uma possui uma particularidade. Qual foi a estratégia utilizada para esse cliente? Eu utilizei um grupo de consórcio onde ele tem uma capacidade menor de consorciados dentro desse grupo, uma taxa de administração menor, ou seja, uma ideia de taxa ali, um custo desse consórcio para esse cliente, ele foi de 16% ao ano. Onde pela quantidade de pessoas dentro do grupo e a 16. quantidade de cotas que ele está comprando, Só eles cortam depois, 16% no período, não ao ano. eu falei período, falei Ao por ano, ano. é. Por uma taxa de administração de 16% sobre o período. Isso dá um custo por 110 meses Bem pequeno. muito barato, muito barato. A gente está falando de 0,2, 0,3 ao mês, Não, ao ano. e não ao mês. 16. 0,2 ao mês. Tá certo. Pode seguir. A gente está falando de um custo de 0,2 ao mês, ou seja, é um dinheiro muito barato. E a gente adquiriu ali uma quantidade X de cotas de consórcio, onde a probabilidade desse cliente ser contemplado por sorteio dentro de cada assembleia, ele vai beirar ali entre 8% e 9%. Ou seja,
isso é um percentual, uma probabilidade absurda, é muito grande essa probabilidade de contemplação por sorteio. Se você analisar administradoras aí que nós trabalhamos também, mas no mercado, existem grupos hoje com capacidade até para 9.999 pessoas dentro de um grupo de consórcio. Ou seja, vai depender da sua necessidade, o que que você procura. Você procura uma parcela menor para fazer isso de forma mais a longo prazo, com pensando ali no sorteio desse consórcio, ou você pensa em ser contemplado por sorteio de uma forma mais assertiva, mais rápida? Então, cada administradora vai ter uma particularidade e esse é o trabalho que eu vou fazer ali dentro do escritório. Então, a gente contratou uma quantidade X de cotas para esse cliente dentro desse grupo, para que ele tenha a maior probabilidade de contemplação por sorteio nas assembleias. E a ideia é que ele contemple essas cartas, né, compre imóveis de valores menores ali no centro de São Paulo, que é onde eles dominam bastante a região, e coloque o aluguel para pagar a parcela do imóvel, ou seja, ele vai crescer o patrimônio, vai usufruir da margem de transferência anual sem pagar imposto nenhum e consegue até aliviar a carga tributária no restante do patrimônio que o pai vai ter que transferir ainda em vida, Exatamente. de forma planejada. Falando do consórcio, ô Fê, tem um ponto bem importante, cara. A gente tem percebido que ultimamente é um assunto que está extremamente em alta, né? Eu acho que por alguns pontos principais. Juros extremamente alto no Brasil. E porque eu acho que sempre para alguma coisa virar moda, virar tendência, tem que algum influenciador explodir isso. Eu acho que o Pablo Marçal fez isso muito bem, dizendo como que ele constrói o patrimônio dele. Eu quero que você traga para o pessoal qual que é a diferença hoje se o Guilherme for comprar um imóvel através de um crédito imobiliário. A gente sabe que o crédito hoje está escasso, então boa parte dos bancos estão pedindo aí no mínimo 30% de entrada. Aqueles 10 ou 100% que era financiado lá atrás não existe mais. Não existe. É de 20, 30% se tiver um bom score, e ainda dependendo do valor limite do imóvel. Exato. Então hoje, pensando um cliente Guilherme, se eu for comprar hoje um imóvel de 1 milhão, pelo juros atual, e se eu for planejar isso através de um consórcio, quais são as principais diferenças? A principal diferença é, no financiamento imobiliário você vai pagar juros. Você vai ter a aquisição do bem no ato, só que você vai pagar um juros muito mais alto. A gente está falando de uma média ali hoje de um crédito imobiliário, uma taxa de em torno de 1,1 ao mês. Quando você faz um consórcio, você faz uma compra planejada, você não paga juros. Você vai pagar uma taxa de administração para aquele grupo de consórcio. Ou seja, é uma forma inteligente de você fazer essa aquisição. Vamos pensar nos seguintes cenários: você pegou, tem lá, não tem todo o percentual para dar de lance não, perdão, você não tem todo o percentual para dar de entrada mínima necessária para a aquisição daquele imóvel, que vai corresponder a 20, 30% de um imóvel de R$ 1 milhão, você precisa ter 200, 300 mil reais em caixa, para poder pegar e dar de entrada. No consórcio, você não vai precisar dessa entrada, ou seja, você vai pagar a parcela de forma mensal. Você pode utilizar a estratégia de utilizar um grupo onde você paga meia parcela, ou seja, uma parcela que custaria R$ 2.000, você pagaria R$ 1.000, por exemplo, até a contemplação. E você vai ter a chance de ser contemplado nesse meio tempo. Ou seja, eu tenho casos dentro do escritório de clientes que fizeram cartas de consórcio. Tive caso de cliente que foi contemplado na primeira parcela, onde ele pegou e fez uma alavancagem financeira desse consórcio, ou seja, ele vendeu, ele pagou R$ 2.000 e vendeu por R$ 40.000. Ou seja, a, contemplado, ele foi sorteado na primeira assembleia. Ou seja, ele pagou 2.000 e recebeu 40. Ele teve R$ 38.000 de ganho ali em menos de 2 semanas. Você que cuidou desse Eu processo que para ele cuidei ser desse processo contemplado para e esse cliente. receber dinheiro, você que ajudou nessa Eu que intermediação? ajudei nessa intermediação. Ou seja, a gente está falando de uma alavancagem financeira. O cliente Uhum. dispôs de R$ 2.000 e recebeu 40, R$ 38.000 de ganho. E o Isso cliente porque ele comprou uma carta de Com- 10 anos, um comprou uma exemplo, carta de consórcio e deu a foi sorte de ser sorteado na primeira parcela, de imediato. de É imediato. óbvio que esse negócio ele vale alguma coisa, porque quem compra um consórcio é um processo de planejamento. Eu não vou comprar um imóvel mês que vem. O consórcio eu vou comprar imóvel daqui a 1 ano, 2, 5 anos, ou seja, eu vou me programar. Por isso que eu vou pagar 0,2, entre aspas, 0,2 ao mês e não vou pagar 1 num crédito imobiliário convencional, porque eu Perfeito, estou me programando. perfeito. Então, para não ficar parecendo também que o negócio é da China, eu boto um 2, tiro 40, não foi isso. Foi que o cliente ele foi contemplado. Ele foi Ele foi contemplado na sorteado. primeira parcela com uma carta de crédito de R$ 200.000. Aí ele falou: não quero imóvel, eu não vou comprar imóvel por 200 mil.
Quem quer esses 200 mil aqui de graça, valendo 0,2% ao mês e não um financiamento de 1,2% ao mês? Eu quero, eu pago uma graninha para você. Só para você Ele- ter uma ideia, Marques, a venda, toda a efetivação de compra dessa carta de crédito não durou 30 minutos. Olha só. Tudo online. Foi muito rápido. É que Foi muito raro, acontece com raridade, foi Mas um acontece. caso esporádico, mas acontece. Exato. Explica para mim como se eu Só, fosse só para voltar aqui no exemplo do Guilherme, por exemplo, você precisaria de 200, 300 mil para dar de entrada para fazer a aquisição desse imóvel no crédito imobiliário. No consórcio, você vai pagar a parcela menor, você vai pagar meia parcela ali, por exemplo, R$ 1.000, e você vai ter a chance de ser contemplado. Eu tive um outro caso dentro do escritório do cliente que foi contemplado na parcela número 10, ou seja, você fez o consórcio hoje, qual o seu risco? Ser contemplado. Você pode ser sorteado na próxima assembleia, como você pode ser sorteado daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, é uma forma de você fazer a aquisição, se planejar para a compra desse bem, sendo contemplado, você pega, faz a aquisição do imóvel, se você pode morar nele, ou você pode alugar esse imóvel e o próprio aluguel dele pagar a parcela do consórcio. Que é o que você desenhou para aquele cliente, pro filho do meu cliente. Exato. Ele vai pagar a parcela do consórcio e ali você, aquele valor que você pagava, você já vai ter a oportunidade de comprar uma outra cota de consórcio. Ou seja, você vai fazer a sua alavancagem patrimonial com a estratégia do consórcio. Funciona muito bem bacana. e é muito bacana. Fala comigo como se eu fosse uma criança de 7 anos. Ó, você médico, engenheiro não, que engenheiro é inteligente. Médico não sabe mexer com conta nem advogado. Mas vamos supor, eu sou médico, eu sou advogado, sou a dona de casa, sou um assalariado do ramo de, sou professor do ensino do estadual, eu ganho R$ 10.000, tá bom. E aí eu quero comprar um imóvel. Eu vou lá, quero comprar um imóvel, não tenho pressa, eu quero comprar para investir. Um imóvel de 500 mil. Quanto eu vou pagar financiando 500 mil no financiamento imobiliário, mais ou menos? E quanto eu vou pagar num consórcio? E detalhe, eu tenho esses 500 mil aplicado no banco, aplicado lá na corretora, é o nosso cliente lá do escritório. Ou seja, ele vai tirar o dinheiro do investimento para poder fazer a compra do imóvel de forma à vista. Exato. Ou ela vai tirar uma parte ali para fazer. Tem de 500 mil aplicado mais ou menos, hoje, dia 17 de abril de 2025. Tá? Selic a 14,25. Quanto rende 500 mil aplicado? Eu posso pegar esses 500 mil e comprar um imóvel. Aí esse aluguel vai dar mais ou menos quanto? E se eu me programar, vou pagar lá um consórcio. Vou pagar quanto? Não vou precisar tirar o dinheiro. Ou se eu não quiser me programar com consórcio, eu quiser pegar um financiamento lá no banco. Eu tenho essa dúvida também. Eu queria, como se eu fosse realmente uma criança de 7 anos. Esses 3 cenários: dinheiro aplicado quanto rende, consórcio quanto é, financiamento imobiliário quanto é. Se eu não tirar o dinheiro e pagar um financiamento ou pagar o consórcio, qual vai ser o meu ganho? Porque esse conceito de alavancagem, gente, é assim. Eu vou comprar no imóvel. Eu continuo tendo eu tinha um dinheiro, tenho um tijolo agora. Tá, será que esse ele não gera dinheiro para eu comprar esse imóvel sem que eu precise tirar esse para eu ficar com 2? Essa é a ideia, não é? De alavancagem. É isso. Como é que, vamos pegar o exemplo dos 500 mil. Vamos pegar um exemplo. Bater esse papo aqui. Deixa eu só fazer uma conta aqui para ver quanto que daria uma parcela hoje de 500 mil de De consórcio. consórcio. Eu já vou adiantar. O legal é arredonda 1 milhão, fica mais fácil para as pessoas, nem regra de 3. 1 milhão tem que render 10 mil por mês, hoje. Isso é 1%, algo simples de se fazer. Conservador. Exato. Poupança, gente, é ruim, viu? Poupança, gente, sim. Então, é ruim. Não, se você botar lá num CDI qualquer hoje, o que é CDI? CDI é aquele dinheiro que você bota no banco e o banco te paga um custo de oportunidade, ou seja, um mínimo. Se o Banco Central está dizendo hoje que a nossa taxa de juros é 14,25, é mais que 1% ao mês, ao ano, né? 14,25 ao ano dá mais que 1% ao mês. Então, você tem que ganhar 1%. Então, 1 milhão lá aplicado, 100 mil, sei lá, e você, de acordo com a sua renda, sua reserva, 1 milhão tem que dar 10 mil. Se eu tirar 1 milhão e comprar um imóvel de 1 milhão, eu vou ganhar um aluguel. O aluguel hoje, em média, aqui em São Paulo ou no Brasil inteiro, vai dar em torno de 0,3. Vamos supor que dê meio. Você vai ganhar uma poupança no aluguel. Tá bom, então eu vou ganhar 5 mil. Então já não valeu a pena. Eu tirei 1 milhão que me dava 10, comprei um imóvel que me dá 5 mil. Tá bom. Mas aí eu quero que esse imóvel se valorize. Legal. Tomara que se valorize. E se não se valorizar, a tua renda mensal caiu. Então, essa conta que eu queria fazer para vocês. Aí o Fernando vai fazer o que agora? Ele vai dizer para a gente que esses 10 mil que eu ganho na minha aplicação,
Eu posso reinvestir em algum lugar, ou financiando o imóvel no banco, ou fazendo uma programação com consórcio imobiliário, e eu vou ter um ganho. Eu não vou precisar tirar o meu 1 milhão do banco, e eu vou poder pegar esses 10.000 de rendimento todo mês e investir no meu imóvel, e aí no meu imposto de renda eu declaro quanto? Agora, 2. Um paga o imóvel e vira 2. Mas quanto é essa brincadeira, Fernando? Vamos lá, vamos pensar, ou seja, a gente está falando de uma pessoa que tem R$ 1 milhão investido, está tendo 1% de rentabilidade, ou seja, R$ 10.000 de rentabilidade do investimento todos os Uhum. meses. Qual a estratégia? Pega um percentual dessa sua rentabilidade da sua carteira, compra a cota de consórcio. Uma cota de consórcio hoje no valor de R$ 1 milhão vai te dar uma parcela de R$ 5.800. Pô, 5.800 para 10.000, a gente está falando de mais de 50% da rentabilidade da carteira dessa cliente. Só que aí a gente vai utilizar a estratégia de meia parcela. Ou seja, a gente vai adquirir uma cota de consórcio, onde a cliente vai pagar meia parcela. Ou seja, desses R$ 5.800 que ela pagaria, ela vai pagar R$ 2.900, tá? Então, ou seja, eu estou reduzindo para 29% da rentabilidade mensal da carteira dela, para ela investir em cotas de consórcio. Essa cliente sendo contemplada, ela vai ser contemplada, vai comprar o imóvel sem tirar dinheiro do principal. Ela vai tirar dinheiro somente da rentabilidade que ela teve da carteira de investimento, sem precisar se descapitalizar, pega, aluga esse imóvel, o imóvel vai pagar a parcela, o restante das parcelas. Quando não completar 100%, ela vai tirar um valor menor do que ela tirava para aquisição da carta do consórcio, tá? Primeira estratégia. Só complementando, ó, a parte boa dessa estratégia, desse teu racional, é que o cliente nunca mexe na inflação. Então, o 1 milhão dele, ao longo do tempo, vai continuar sendo corrigido. Vai se con 29% da rentabilidade, é coisa mínima. Exatamente, Legal, exatamente. legal. Se a cliente vai lá, vai fazer uma aquisição se ela quer contemplar isso de forma mais rápida, essa carta de consórcio, ela iria pagar à vista. Ela vai tirar um percentual desse investimento que ela possui. A gente vai utilizar a estratégia do lance livre com a estratégia do lance embutido, para a gente poder acelerar a contemplação dela dentro do consórcio. Aí vai um papel que eu faço dentro de cada grupo das administradoras que nós trabalhamos. Quais são as melhores cotas, os melhores grupos ali hoje, pensando num cenário de 6 meses olhando para trás, de menor percentual de contemplação. Ah, eu tenho a administradora X, onde eu vou utilizar ali uma estratégia de 30% de lance embutido, mais 25% de lance com recurso próprio. Ou seja, eu estou dando 55% do lance total. Ou seja, ela vai tirar apenas 25% do investimento dela. A gente está falando de R$ 250.000. Ela vai continuar com R$ 750.000 aplicado. Se essa cliente for fazer um financiamento imobiliário hoje, dependendo do banco, ela vai ter que pagar 30% de entrada na cabeça e vai financiar R$ 700.000 com uma taxa de juros maior do que a rentabilidade do investimento dela. Ou seja, não vale a pena, porque ela vai ter um custo de uma operação mais caro do que ela recebe de juros no investimento. Hum. Então essa conta não fecha, ela vai estar sempre tendo que tirar dinheiro de um principal para poder pagar essa parcela. Então, gente, quando eu falo que o consórcio é a forma mais inteligente de fazer uma compra, o dinheiro mais barato hoje no Brasil, é para esse cliente que pensa de fazer uma compra de forma planejada. E nós temos todas as estratégias ali. Uma estratégia bacana que a gente tem utilizado bastante dentro do escritório, eu tenho uma administradora, vamos supor, o Marx foi lá e fez uma aquisição de um imóvel que vai ser entregue ainda pela construtora daqui 2 anos. Só que você está pagando parcelas para a construtora direto e provavelmente deu uma entrada de um valor elevado ali. O que eu consigo fazer? Eu consigo utilizar todo esse valor que você já pagou para a construtora para ofertar como lance dentro de um consórcio, mais a estratégia de um lance embutido, mais a estratégia de um lance com recursos próprios. Ou seja, eu vou utilizar o valor que você pagou para a construtora como lance dentro do seu consórcio. Ou seja, eu acelero essa sua contemplação de uma forma diferente Entendi. do mercado. Ou seja, quando você tiver que fazer o pagamento desse seu imóvel na entrega das chaves, você vai fazer esse pagamento através do consórcio.
Bacana. tá? Quem tem dinheiro faz dinheiro, já observaram, né? Assim, a gente deu o exemplo do investidor de 1 milhão, ele vai fazer tudo isso aí que o Fernando falou. No final, ele vai ter o mesmo milhão dele guardado, rendendo, e ainda vai ter mais um imóvel de 1 milhão. Ou seja, o que a gente defende muito essa tese com nossos clientes. Na diversificação de patrimônio, não é só dinheiro ter reservas, também imóvel, também empresas, ou seja, você tem que ter no conceito de planejamento financeiro investimentos em várias áreas, em várias classes de ativos. E é muito comum no mercado financeiro, nós, assessores, gerentes de banco, falar que imóvel não é bom não, porque você vai, é óbvio, tirar as aplicações do banco, né, para comprar um imóvel, e não é o nosso papel. O nosso papel é te assessorar. Imóvel é bom sim, eu conheço muita gente que ganha bons valores em imóveis, conheço muita gente que ganha um bom valor de aluguel mensal, é confortável, é seguro. O nosso papel é fazer toda essa engenharia financeira que o Fernando e o Guilherme estão falando aqui, para te ajudar a crescer teu patrimônio. Isso eu acho que é o mais importante, é o que a gente tem como cultura dentro da Vertic, né. Exato. Agora tem um detalhe, beleza, quem tem dinheiro faz dinheiro. Tá bom, tô aqui ferrado, não devo nada pra ninguém, mas também ninguém me deve. Eu sou assalariado, eu ganho aqui R$ 15.000 por mês. Qual o erro maior, principalmente de nós aqui latino-americanos, que não temos a educação financeira na base educacional? Trabalho a vida inteira, graças a Deus, legal, tem emprego, ok, mas chego no final da vida sem reserva financeira. Muita gente até mesmo sem um imóvel próprio, que legal. Muitos, principalmente estudantes de finanças, e eu posso falar isso de boca cheia, porque nós temos o educacional aqui, nós somos professores também. Esses estudantes, eles, não, o imóvel não vale a pena, porque é ruim, porque o aluguel é ruim. Tá bom. Tá, e aí você chega com 60 anos sem ter onde morar. Então, peraí, imóvel é uma segurança. Eu não quero não ter meu imóvel para morar com a minha família. Então, todo mundo quer. Desde o assalariado que ganha um salário mínimo até o outro que ganha R$ 30.000 por mês. Então, o que eu queria sugerir? Que dentro do seu planejamento financeiro, mesmo que você não tenha uma reserva financeira muito interessante, há ferramentas de acumulação de patrimônio. Hoje, um planejamento imobiliário, um planejamento onde você pode pegar parte da tua renda e guardar e poupar e pagar, por exemplo, uma carta de um consórcio imobiliário, de uma carta de um consórcio de veículo, de um imóvel que você compra na planta, gente, você precisa ter esse planejamento. Então, e serve, né, Fernando, também. Com certeza, Então, eu com ganho certeza. R$ 15.000, vamos pensar em 10%? Se eu conseguir guardar R$ R$ 1.500 1.500. todo mês, eu já compro um negócio. Você compra a carta de consórcio ali de 200, R$ 300.000 pagando menos do que isso. Olha isso. Ou seja, isso. você vai fazer uma forma de alavancagem financeira ou patrimonial de forma inteligente e sem comprometer toda a sua reserva de emergência. É isso que eu queria falar para vocês, assim, e nós cuidamos, claro, óbvio, na maioria das vezes, de investidores. E digo mais, eu conheço muito investidor que em algum momento faz alguma coisa ali no patrimônio e fica sem liquidez, fica sem dinheiro. Então, não é só para investidor esse tipo de estratégia. É igual seguro de vida, não é só para investidor. Muito pelo contrário. É esse que não tem dinheiro é que tem que se preocupar em comprar um seguro de vida para a família mesmo. No caso dos consórcios, uma alternativa que é de graça, barata, não tem juros, é só uma taxa de administração de 16, 20%, diluída ao longo de 15 anos, né? Às vezes até 15 anos. Gente, você precisa ter planejamento financeiro. Estou chamando a atenção para isso. Assista isso até o final. Observe os nossos comentários. O Fernando, eu, o Guilherme, a gente está preparando aulas que vão ficar disponíveis para vocês no YouTube de graça. Quem quiser se aprofundar, trabalhar com isso, o investidor que quiser, não, eu não quero escutar o Fernando, eu quero ser eu tomador de decisão. Vai ter um curso lá para você fazer, se você quiser, não tem problema. Mas o nosso trabalho de educador financeiro é isso, é te dar as possibilidades. Então, de novo, principalmente quem não tem dinheiro aplicado, quem não tem reservas financeiras, tem que se preocupar com isso. Então, o Mas Fernando deu um exemplo bom, com R$ 1.500 eu já me programo para comprar imóvel, não é isso? com menos de 1.500. Um exemplo que eu costumo passar para os nossos clientes é o seguinte: capital de giro hoje para a sua empresa, custo média de 1,5 ou 1,8, dependendo do banco da operação. Uma operação hoje de home equity, que é o crédito com garantia de imóvel, o cliente ele vai pagar um custo na faixa de 1,6 ao mês. Se o cliente possui um imóvel, vamos supor, o Guilherme possui um imóvel quitado na sua pessoa física. Você faz um consórcio na sua pessoa física, eu consigo levantar dinheiro através do consórcio com o seu imóvel com um custo abaixo de 0,5% ao mês. É fantástico isso. É a forma mais barata, o dinheiro mais barato hoje no Brasil. É levantar recurso com o seu imóvel
através do consórcio. A forma inteligente que muitas pessoas fazem. Então, você pega, levanta recursos com dinheiro barato, injeta na sua empresa, ou você faz aquisição de outros imóveis, você está crescendo, fazendo uma alavancagem patrimonial de forma inteligente. Então, isso é uma coisa muito bacana que nós fazemos também dentro do escritório. Uma coisa legal, a empresa que tem o imposto de renda dela no regime lucro real, a parcela do consórcio, ela é abatida no imposto de renda, Entra como dívida. entra como dívida. Isso é muito legal, isso é pouca gente sabe. E lucro real não é só as SAs abertas na bolsa não, SA tem muita empresa, média, até pequena, que pode estar no lucro real. Exato. Imagina só, eu faturo 10 milhões por ano, aí eu pego, compro, gasto 1 milhão por ano, 100 mil reais por ano só de cartas de consórcio. Eu estou comprando mais patrimônio na minha pessoa jurídica ou pessoa física, ainda estou abatendo a base de cálculo do meu imposto de renda e eu estou com uma dívida que custa 0,2, 0,3% ao mês, que na verdade isso nem é juros, isso é só a taxa de administração diluída ao longo do período. Exatamente. Assim, gente, faz para mim aí. Ah, mas é verdade. O que falta? Informação. Esse é o motivo do canal. Esse é o motivo da VerticCast, da Vertic Educacional. Nós nos deparamos, aí eu queria a opinião de vocês como assessores de linha de frente ali, eu também. Pra gente é tão óbvio certas coisas, tesouro direto, ações, não sei o quê. E a maioria dos profissionais de mercado, né, conversam com você e você sai da reunião e não sabe o que aconteceu. Isso eu acho chato. Isso é chato, porque o educacional não chegou em você, não chegou no cara também. O profissional que está te dando assessoria, ele não tem essa capacidade, que modéstia à parte nós temos, de novo, brincando, explicar para uma criança de 7 anos, de deixar você à vontade, de te dar realmente um processo de planejamento financeiro adequado, onde você entende o que está sendo falado. Se a gente precisar falar numa linguagem da creche, a gente vai falar, você precisa entender. O exemplo do médico que a gente vem citando nas aulas, nos conteúdos que a gente vem gravando. Eu nunca cheguei num médico na minha vida e ele leu a bula para mim. Não, peraí, gente, o cara lê a bula para mim, eu vou embora, eu não vou entender. Da mesma forma, nós, agentes aqui do mercado financeiro, que entendemos do consórcio, que entendemos de tomar dívida, que entendemos de aplicar dinheiro, que entendemos de tudo que é a nossa obrigação, a gente também tem que passar para você, da mesma forma que o médico fala. É assim, assim, assado, quer, não quer, para você é bom, não é, fazer o teu planejamento financeiro. Antes da gente entrar em outro tema, eu queria só finalizar esse assunto assim, que é uma revolta minha, tá? E inclusive a nossa escola, a gente está preparando a escola no Grupo Vestic para formar os assessores e também te ajudar, nosso cliente, também te ceder conteúdo, é justamente com esse intuito, de capacidade de síntese de conteúdos mais complexos para chegar para você. Essa é a ideia, no final das contas. Tá? Perfeito. Não é isso, Fernandão? É isso aí. Um outro exemplo prático que eu gostaria de compartilhar aqui é do cliente que possui um carro, ele tem um único carro ali e ele quer fazer uma aquisição de consórcio. Como que funciona aí hoje? Pô, esse cliente vai ter que vender, ele foi contemplado, pensando ali no dinheiro do carro dele para ofertar como lance, ele vai, oferta o lance, foi contemplado, ele tem que pagar isso em até 4 dias, dependendo da administradora. Aí o que que esse cliente tem que fazer com esse carro? Ele tem que vender ele de forma muito rápida. O carro não é um investimento líquido, não é um dinheiro líquido. Então, para ele vender de forma rápida, ele às vezes não está vendendo de uma forma eficiente. Nós temos uma administradora que nós conseguimos utilizar o valor desse carro do cliente como lance. Pô, Fernando, mas como que funciona isso? Simples, ele vai ofertar o lance, ofertou o lance, foi contemplado, ele vai mandar o documento do carro para a administradora vai pegar o valor da tabela FIP desse carro e vai abater do valor da carta de crédito dele. Ou seja, ele vai estar com o bem, ele pega esse bem, vende para o Guilherme, por exemplo, de uma forma mais justa para ele, Mais planejada. mais de forma planejada, e aí ele vai com a carta de crédito mais o valor do carro dele e faz a aquisição do carro. Então isso é uma forma bacana de se fazer também. E uma coisa que nós fizemos para você também, né, Guilherme? Isso agora. Queria que você contasse um pouquinho aí também. A gente fez um estudo ali, no seu caso, que possui um financiamento imobiliário ativo hoje de um imóvel que você comprou, a estratégia do consórcio, onde a gente fez ali para que você pudesse fazer a troca desse financiamento por um consórcio, utilizando o upgrade após a Que já foi contemplação, pago, né?
É legal, porque assim, é um assunto que a gente conversou no escritório, por sinal. Exato. Eu conheço consórcio desde o primeiro banco que eu trabalhei, o Itaú, há 15 anos atrás. Mas em 15 anos, nunca tinha ouvido falar disso. De usar um imóvel, você tem um imóvel de. Vou citar valores aqui, vou usar exemplo bem fictício. Você tem um imóvel de 1,5 milhão, você pagou 500 mil em parcela ou de entrada lá atrás. E o que o Fernando fez foi o quê? Pô, Gui, você consegue reduzir tua parcela? Eu falei, Fê, mas não consigo, porque normalmente a gente sabe o quê? Que o crédito imobiliário a gente consegue reduzir fazendo portabilidade de um banco para o outro, mas num cenário quando os juros cai. Então, se eu comprei a um juros de 13, 14%, os juros depois de 2 anos caiu para 8, para 9, normalmente os bancos até nos abordam de forma intensiva, oferecendo a portabilidade do crédito imobiliário para você ter uma redução. E aí foi uma surpresa, porque meu questionamento pro Fernandão foi: "Cara, como que o juros está subindo e você está me dizendo que eu posso reduzir minha parcela quase pela metade?" E aí onde foi você me onde fo foi aonde você me explicou, que eu consigo usar a entrada que eu tinha dado no meu imóvel lá atrás, como um lance, e aí meu saldo devedor ele entra na minha dívida, no meu acordo do consórcio atual. Só que os juros que eu pago de 12, 13% ao ano, ele deixa de existir e entra a taxa de administração, o fundo reserva. Foi a forma que eu entendi como cliente, mas eu queria que você, da mesma forma que me explicou, que me abordou, que pra mim foi uma puta surpresa, explicasse pra gente. Porque deve ter bastante gente com crédito imobiliário atualmente, com juros altos, e aí essa pessoa provavelmente se é assalariado, se é um executivo, teve todo o custo inflacionário na tua cadeia afetado, então reduziu o poder de compra dessa pessoa, qualquer cidadão hoje brasileiro passa por isso, e a pessoa fica sem alternativa, porque vai fazer portabilidade para onde? Para trocar por qual crédito, sendo que o juros só vem aumentando cada vez mais. Legal. Vamos lá, o que que a gente fez aí no seu caso? Financiamento imobiliário ativo, fez um pagamento de uma entrada obrigatória para esse financiamento, vamos chutar aí entre 20 e 30%, que isso aqui é a entrada mínima para um financiamento imobiliário, e pagou mais parcelas lá por 1 ano, 2 anos, que seja. Eu vou pegar todo esse valor que foi pago como entrada, mais as parcelas, e considerar como um lance dentro de um grupo de consórcio. Ali eu vou utilizar esse valor como entrada, como lance, mais um percentual de lance embutido em cima do valor da carta de crédito, tá? Só que aí vem o grande pulo do gato. Quando eu contemplar essa carta de crédito, eu vou fazer um upgrade dessa carta. Ou seja, se eu contratei R$ 600.000, eu vou fazer um upgrade de 100% do valor dela. Ou seja, ela vai para 1.200.000 após a contemplação. Então é uma forma de você ter um percentual de lance menor comparado para aquele valor, ou seja, você está dando um lance para uma carta de crédito de 600 mil, utilizando toda essa estratégia que eu falei, e após a contemplação eu vou fazer o upgrade desse valor para 1.200.000, do 1.200.000 reais. Ou seja, eu vou trocar um financiamento onde ele paga uma taxa de 13, 14% ao ano por um consórcio de uma forma que ele não vai pagar juros, vai pagar somente a taxa de administração de uma forma muito mais inteligente. Foi essa a estratégia. Exato. Eu acho que o ponto de reflexão que foi uma pergunta que eu te fiz como cliente, me colocando no lugar de cliente. Qual que é a perspectiva de eu contemplar? Aí você falou pra mim: "Pô, aproximadamente ali entre o sexto e o 10º mês". E eu te perguntei, falei: "Cara, mas isso é coisa da tua cabeça, é um achismo?" É legal você explicar pra gente como que você tem essa perspectiva, se Essa que não é da previsibilidade tua cabeça, não é. você faz um estudo por trás. Exato, exato. Qual é o estudo que a gente faz? Eu vou pegar a quantidade de pessoas que ofertaram um lance máximo dentro desse grupo, pegar a média de contemplações que o grupo contemplou dentro dos últimos 6 meses e fazer uma média. Ou seja, se o grupo contemplou a média de 10 pessoas nos últimos 6 meses e a quantidade de pessoas que ofertaram esse lance foi de 60, eu vou chegar num número ali para te falar: ó, a sua expectativa de contemplação vai ser entre o sexto e o 10º mês, aproximadamente. Claro, esse número ele nunca vai ser exato, ele pode acontecer antes e pode acontecer depois também, mas essa previsibilidade que eu te trago, ela é de uma forma com uma probabilidade muito grande de acontecer. Legal, ou seja, consórcio é o veículo que você está usando para facilitar um planejamento. Exato, Você não está vendendo o consórcio, você está exatamente. utilizando ele para melhor
entregar para um cliente uma compra, uma redução, uma eficiência de fato. Exatamente, Legal. exatamente. Tem que fazer sentido primeiramente para você. Fez sentido para você? Aí a gente vai eu vou buscar a melhor solução dentro das administradoras que nós temos. Legal, show de bola. Analisar o assunto consórcio, quando você fala administradoras, nós temos várias, porque nós não somos funcionários nem representantes de uma empresa, de uma administradora de consórcio. Nós temos a liberdade de escolher o melhor. Então, o nosso cliente, nós vamos fazer o planejamento financeiro, nós vamos entender o que precisa, o que é necessário fazer. Se a solução for isso, por qualquer outra coisa, a gente tem a liberdade de escolher e cotar a tua operação em vários bancos. Tem crédito imobiliário que a gente olha e fala, olha, ó, cliente, investidor, sei lá, você se financiar por esse banco aqui é mais caro, mas é mais rápido, é legal. Se financiar por aqui é mais barato, mas o banco é mais preso operacionalmente. Ou seja, a nossa função é entregar para o cliente a opção. Não é escolher por você, você que vai escolher no final onde é melhor, né? Nosso trabalho é fazer você entender se esse planejamento faz sentido para você ou não. Voltando no tema do ecossistema, eu vou trazer para ele 2 ou mais opções, diferentemente do banco que vai trazer para ele a opção somente daquele banco em específico no qual ele tem conta. Então aqui eu vou trazer para ele opções, vou trazer a melhor opção para o consórcio, para o financiamento, para o crédito que ele está buscando. Legal, isso funciona para seguros. A área do Fernando, a segmento empresas, também cuida dos seguros. Já aconteceu de investidor, cliente, pedir para nós uma cotação de um seguro muito específico, que não é o comum, carro, casa, vida, e nós buscarmos ali em 20 seguradoras diferentes e duas fazerem. Assim, já Exato. aconteceu, isso é uma solução que a gente entrega para você. E também vai acontecer o convencional. Ah, preciso de um seguro do meu carro, da minha frota de veículos, de um plano de saúde para minha empresa, ou seja, Seguro viagem Seguro agora no viagem. período de férias. exato, assim, o nosso trabalho não é te levar o mais barato ou o mais caro, nós não temos nenhum interesse que você feche com alguma instituição, negócio, é te entregar a solução, ó, você precisa dessa solução e essas são as instituições que vão prestar esse serviço para você, o que você quer. Sinceramente, a gente está elaborando uma forma dos nossos clientes delegarem essas funções para a gente, logo logo vocês vão ver, e eu adoraria que alguém fizesse isso para mim. Imagina só você, alguém para pensar se é melhor financiar ou pagar à vista, alguém para pensar se é melhor financiamento convencional ou consórcio, alguém que vai estudar para você quais as melhores opções de contratação ou renovação de todos os teus seguros da tua vida inteira. Bom, e detalhe, nós não ganhamos de você uma comissão. Nós somos comissionados pelas empresas que nós trabalhamos, que nós vendemos. Então, assim, para comodidade e gestão do teu patrimônio, nada melhor que isso. Só falta a gente dar dinheiro para você, o resto Falar em dar dinheiro, pior que dá, né? falando em dar dinheiro, isso me veio um caso muito recente que a gente teve eu tive numa visita, 2 semanas atrás, uma visita numa empresa grande em relacionamento que eu já tinha de outras instituições, onde esse cliente ele tinha uma sobra de caixa de um número de perto de 3 milhões, que ele ficava com esse valor em caixa por um prazo ali de 7 a 10 dias. Por quê? Ele recebia dos clientes, esse dinheiro ficava em caixa para ele pagar a folha de pagamento da empresa, ou seja, esse dinheiro ia embora tudo em 7, 10 dias. E esse dinheiro estava parado em conta corrente no banco que ele tem conta, ou seja, zero de remuneração. Qual o estudo que nós fizemos? Eu consigo remunerar esse dinheiro através de uma compromissada dentro do escritório e essa compromissada vai dar uma rentabilidade para ele muito maior do que deixar o dinheiro parado em conta. Ou seja, o dinheiro parado em conta ele não tem remuneração. A compromissada eu remunero esse dinheiro sem custo de OF e ele pode resgatar a qualquer momento. Legal. É uma aplicação. É Isso uma aplicação comum, conservadora. que os bancos não oferecem para empresas com segmentação menor. Ou seja, o banco vai lá vai te oferecer para um segmento corporate, um segmento varejo, um segmento middle, Coca-Cola, sei lá. uma empresa de capital aberto, por exemplo. A minha bodeguinha lá, ninguém fala, né? Não vão falar. Não vão falar, porque para esse banco é mais rentável para ele deixar o dinheiro num fundo automático ali em conta corrente do que te ofertar uma compromissada, onde ele vai reduzir o spread dele. Então eu consigo te ofertar uma compromissada aqui, reduzindo o spread, te remunerando e trazendo o seu fluxo de caixa para dentro do nosso escritório. Tá. Para efeito de curiosidade, você sabe quanto que rende hoje um fundo automático? Isso é legal a gente falar para o investidor.
Em torno de 10, 15% do CDI. Média de mercado atual, 12% do CDI, tá bem nessa janela. Misericórdia. A compromissada, ela chega no 7º dia a bater mais de 500% do CDI, simplesmente porque não tem cobrança do IOF. O IOF ele começa cobrando 96% da rentabilidade no primeiro dia e segue uma tabela regressiva. E algo que você falou é extremamente importante, porque hoje um cara que deixa 3, 5, 10 milhões no caixa aí por uma semana, ele consegue pagar boa parte da folha de pagamento, fazer evento, contratar Dinheiro. brinde para os funcionários, reverter de alguma forma que para a empresa seja produtivo e sai desse piloto automático. Qual que é o esforço do cliente? Conta Zero. pro pessoal. É Zero. o que? Apertar um botão? Botar o dinheiro dentro do escritório. Colocou o isso. dinheiro dentro do escritório, eu vou remunerar o seu valor de caixa em até 85% do CDI. Ou seja, Legal, legal. Lá vai, professor tem Pardal. preço. É isso. Você tá plantando feijão. Você tá criando boi. Tá atendendo ali você tem 10 padarias para tomar conta. Você é um médico, tem uma clínica inteira para tomar conta. Você acha mesmo que você vai alguém vai te explicar isso, que você vai parar? Eu não pararia se eu fosse você, para fazer uma conta desse negócio. Vamos lá, CDI. Que raio que é CDI, gente? CDI é um dinheiro que o banco ganha emprestando dinheiro um banco para o outro. O Banco Central está falando que hoje a taxa de juros é 14,25. CDI normalmente é um pouquinho para baixo. Vamos falar de 14 ao ano, tá bom. O banco qualquer, ele ganha 14% do dinheiro que ele tem no caixa, que é o famoso CDI, seja caso de depósito interfinanceiro ou interbancário. Tá bom. Você precisava ganhar nesse dinheiro parado em conta que eles estão falando aqui, mais ou menos algo próximo disso. Então, quando o teu dinheiro fica um mês parado, vamos pegar hoje, dá mais de 1% ao mês, esses 14 ao ano, você teria que ter um ganho de 1% pelo menos ali naquele dinheiro parado que você está aguardando para fazer tua folha de pagamento, por exemplo. Vamos falar de 1 milhão? 1 milhão. Então, gente, vamos lá. O Fernando e o Guilherme falaram desse negócio chamado compromissada. Compromissada é uma aplicação de renda fixa conservadora para corrigir o dinheiro que fica parado em conta. O que chama a atenção dessa compromissada é que ela não tem IOF, ou seja, é realmente para aquele recurso que fica parado no curtíssimo prazo, 1 a 2 semanas. Mas eu vou fazer uma conta para você. O CDI é o custo de oportunidade, é o mínimo que você pode ganhar, o banco pode ganhar numa aplicação ali parada em conta corrente. Quando eles falam que o dinheiro do cliente ficou parado lá um tempão, significa o quê? Eu tenho lá R$ 1 milhão, ficou parado durante 15 dias. Gente, se o dinheiro tem que render aproximadamente hoje 1% ao mês, até um pouco mais, se ele ficou 15 dias parado, eu perdi 0,5%, eu perdi R$ 5.000. Então, a solução que eles estão dando aqui para vocês, via a plataforma da corretora que nós atuamos, vai estar aqui escrito embaixo na descrição do grupo, é em vez de ficar parado, eu aplico durante 15 dias, que eu ganho esses R$ 5.000 em cima de 1 milhão, já dá para você pagar as contas de luz aí da tua padaria, com funcionários, pagar teu contador. Então, são essas soluções pequenas que a gente quer te trazer, que são coisas que o mercado não fala. Os bancos, no geral, não a maioria, não todos, mas uma boa parte, ganham dinheiro em cima de você com dinheiro parado e você não se atenta porque não tem uma assessoria profissional do nosso nível, tá? Então é isso. De novo, vocês vão ter acesso a conteúdos como esses na nossa plataforma educacional e no YouTube, que são coisas simples que você acaba perdendo dinheiro ou deixando de ganhar algum dinheiro por conta de explicações tão leves assim. Então, falamos de várias soluções que a gente oferece, do nosso hub. E aí o Fernando, rege do segmento empresa, um dos nossos principais sócios, cara brilhante, também queria dar um recado aí para vocês em relação à formação de equipe, como é que você, para conversar com a gente, faz nas nossas redes sociais, rede social dele. Seria legal você explanar, Fernandão. Legal, bacana. Bom, vamos lá. Como eu falei, eu trabalhei por mais de 20 anos em bancos e sempre fui funcionário, sempre fui CLT. E quando eu fiz essa mudança de vir para a Vertic, me tornar sócio e tocar uma área, foi pensando numa forma de empreender, ou seja, eu vou empreender em uma coisa que eu sei atuar. Tenho clientes de um lado, tenho toda uma estrutura de escritório aqui para poder atender esses clientes e poder fazer uma Pode começar. e e poder tocar isso de uma forma mais livre, ou seja, eu vou tocar isso de uma forma com o cliente, de uma forma que seja interessante para ele e não somente para o banco. Ou seja, eu vou fazer uma operação de ganha-ganha. Hoje no banco, quando eu trabalhei em banco, corrigindo, nem sempre o que a gente oferecia era o melhor para o cliente.
Então, quando eu estou nessa outra ponta aqui, eu valorizo esse relacionamento. Quantas vezes a gente esteve em banco e teve segmentação onde você perdeu o seu cliente para um segmento private bank ou para um segmento corporate, devido ao faturamento, devido ao investimento do cliente. Aqui dentro do nosso modelo, isso não vai acontecer. Você vai atender o seu cliente sempre, a não ser que o cliente não queira mais. Então aqui é uma forma de você fazer uma destrava de forma racional. Ou seja, você não vai ficar somente dentro do banco para ter um salário mensal todos os meses. Aqui, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Ou seja, você vai fazer o seu próprio salário, você vai ser um empreendedor da forma como você é dentro do banco, sem limitação de salário. Então, se faz sentido para você esse tipo Abordagem. de abordagem, esse tipo essa mudança hoje de cultura de funcionário CLT para empreender, nos procure, venha falar conosco, eu acho que pode fazer muito sentido para você. Existe uma máxima no mercado, e eu fui esse cara. Minha carreira, eu amo minha carreira, eu estou com a minha carreira aqui no banco amarelo. Carreira não é da empresa, carreira é nossa. Exatamente. Quando eu coloquei isso na cabeça, eu fui mais feliz na empresa que eu trabalhava, eu ganhei mais dinheiro na empresa que eu trabalhava, eu fui promovido, eu ganhei bônus, mas eu percebi o que a carreira é minha, ela não é da empresa que você trabalha. Se você conseguir empreender no CNPJ da empresa que você trabalha, você vai virar o diretor e o CEO, porque tudo que o dono da empresa quer, e os donos ou o conselho de administração, se for uma SA aberta, quer, é que você seja empreendedor na função que você tem, seja servindo o café, seja sendo um gerente de vendas, seja um líder de equipe. Muita gente não tem esse raciocínio. É isso que a gente quer fazer no nosso processo educacional. Também existe um processo de mentoria de carreira. A gente quer que você entenda isso. A nova geração já entende mais. Você vê muito a molecada Desprendida, né? desprendida, trabalhando com vendas. E a gente quer que você, que tem uma carreira ali, muitas vezes está insatisfeito. Nossa, a empresa que eu estou fica mudando toda hora. Eu não consigo enxergar uma possibilidade de ganhar mais. Eu não consigo enxergar uma possibilidade de ser sócio dessa empresa. E em vários modelos de negócio como o nosso, você tem essa oportunidade. E o que mais importa não é só o modelo de negócio, é o que eu falo muito para os nossos colegas de mercado, é a gente explicar isso para você. Muitas vezes você faz uma transição de carreira, sai do modelo dos bancos, via gerente de conta, gerente geral, e vem para um modelo de assessoria independente, você acha que só trocou de trabalho. E não, aqui a gente está empreendendo. Empreender dá mais dinheiro, tá? Quando você coloca o mesmo esforço que você coloca numa instituição via CLT, normalmente empreender dá mais dinheiro. Mas é mais ou menos como eu brinco com esses caras aqui que fazem musculação. Vou levantar um supino na máquina, tá aqui, né? 2 lados aqui estão segurando, eu levanto mais peso, porque não vai ficar desequilibrado. É você empreender no CNPJ dos outros. Alguém está segurando o peso para você também. O supino reto, né, sem a máquina, é solto, né, gente, né, igual o jiu-jitsu, né, faixa branca todo mundo pega leve, pegou faixa azul para cima apanha. Então é isso que eu queria passar para vocês, que empreender é esse exercício, só que assim, no supino você vai ficar mais forte se você fizer o supino solto, sem máquina. No jiu-jitsu também, quando você vai, melhorando ali de faixa, você vai apanhar mais, você vai desenvolver mais. Mesma coisa no mundo educacional. Então assim, é esse trabalho de desenvolvimento que a gente quer colocar para as pessoas, sejam elas nossos clientes, sejam essas pessoas nossos parceiros, colaboradores, sócios, executivos da nossa empresa, do nosso grupo de empresas, na verdade. Essa é a mensagem final que a gente queria dar para vocês. E um exemplo prático, eu gosto de dar exemplo prático do dia a dia nosso, né. Estava batendo um papo com uma pessoa que trabalhou comigo no banco, essa semana. Essa pessoa, ela foi demitida do banco, ela ficou 20 anos dentro desse banco, é uma pessoa que está com 41 anos hoje, ou seja, começou muito jovem dentro desse banco, e chegou um momento que o banco falou: "Olha, pra gente você não serve mais". E essa pessoa acabou sendo desligada. Quando eu apresentei o nosso modelo de negócio, tudo que a gente consegue fazer aqui dentro do nosso escritório, todo o nosso ecossistema de produtos, serviços que a gente consegue atender os nossos clientes, ela ficou encantada. Ou seja, é uma pessoa que sempre trabalhou em banco, mas que foi ali, seguiu regras, diretrizes de um banco, acabou sendo desligada, e aqui ela vai conseguir galgar patamares muito maiores. Boa. É isso. E 2 pontos bem importantes, que acho que vale a gente ressaltar. Tudo que foi conversado aqui, eh,
realmente a realidade do mercado. Esse modelo nosso, falando exclusivamente do mercado financeiro, modelo de assessoria, modelo autônomo, é um modelo que lá fora, que é a nossa economia referência americana, já funciona há 40 anos. Então a gente não está inventando a roda, a gente não está achando que vai dar certo. Simplesmente estamos copiando e aprimorando um modelo que já deu muito certo. E além disso, hoje o time da Vert consegue te atender tanto no Brasil, mas pensando no ecossistema geográfico, a gente consegue também te atender lá fora nos Estados Unidos. Tanto pelo Brasil, montar a tua estrutura Brasil, Estados Unidos, como lá fora te atender pessoalmente também. Miami, Orlando, conseguimos fazer esse canal direto contigo. Operações estruturadas, com o Fernando na pessoa jurídica, operações de investimento, gestão patrimonial. Qualquer uma dessas demandas, nos procure nas nossas redes sociais, através do Instagram da Vertic Invest, VerticCast. Instagram do Fernandão vai estar aqui embaixo, é só vocês mirarem no QR Code. E em breve, como falamos, na plataforma educacional também, trazendo de uma forma mais abrangente, mais clara, todo esse assunto que a gente debateu aqui hoje, para você investidor, para você profissional. O nosso legado é levar a informação de uma forma bem descomplicada, para você, população brasileira, de forma geral, independente da tua posição. Obrigado por mais um episódio, por nos acompanhar. Mandem sugestões, peço que vocês critiquem também, para que possamos melhorar os próximos episódios e conte conosco. Bacana. Também agradeço, mas Agradece. um ponto muito importante. O Fernando ele representa algo muito, muito sério e muito importante na nossa estrutura, que é a economia real. Então, em vários casos que a gente sabe que vão acontecer pela frente, mudança de juros, endividamento, alguma empresa quebrar, tudo que vocês possam ver na mídia sobre acontecimentos em relação ao segmento empresas no geral no Brasil, Fernando vai voltar aqui para conversar com a gente para explicar. Ele vive isso no dia a dia. E a gente que acaba sendo leigo no negócio dele, a gente quer ouvir ele explicar isso pra gente. Tomara que não aconteça nada muito sério não, mas é Brasil, vai acontecer. Isso aí, Legal. Fernandão. Obrigado. Obrigado, valeu.